Continuamos com a filha da tia de Shen-Shi se preparando para poder enfrentar o nosso protagonista no combate no 1 contra 1, até que a garota lança a seguinte proposta para ele, dizendo que se ela ganhasse ele sairia com ela. Na verdade a proposta dela foi outra, mas como sempre eu não posso dizer abertamente para vocês. Com essa proposta de Mei-er, que é a oponente de Shu, Shen-Shi pelo visto não gostou muito desse acordo, mas ele logo acalma e decide iniciar logo a batalha entre eles. Mei-er não perde tempo e parte para cima dele, mas ele consegue se defender facilmente, percebendo que na verdade aquela proposta foi apenas para poder distraí-lo. Em seguida, ele revida com um belo soco em sua barriga, finalizando rapidamente a luta entre eles, mas não sem antes arremessar a garota para longe. A titia então diz que Shen-Shi estava levando o animal para casa, mas na real quem buscou briga primeiro foi ela. É aquele ditado, não se mexe com quem tá quieto. O prota então diz para ela correr para um hospital, já que não garantia que a guria não tinha feridas internas, e eles finalmente partem para poder ir até onde a mãe dela estava. Chegando lá dentro, eles encontram com outra tia de Shen-Shi, mas essa era boazinha, literalmente, quer dizer, bom, vocês entenderam. Acho melhor eu me calar porque já tá ficando feio. A tia dela recebe com um grande abraço, feliz por ela ter chego em segurança em casa, e quando a bela donzela pergunta onde estava sua mãe, sua tia responde dizendo que ela estava com uma ferida grave, tava quase falecendo, mas estava bem, faz todo sentido. Depois nosso prota pede para poder ver ela, já que dependendo da situação ele seria capaz de ajudar a mãe dela a se recuperar, mas claramente a tia dela iria perguntar quem era o cara, já que do nada ela apareceu logo com um homem dentro de casa, e Shu apenas diz que ela poderia confiar nele. Quando Shen-Shi diz que se não fosse por ele, ela provavelmente não estaria ali para contar a história, eles conseguiram finalmente entrar no quarto onde a mãe dela estava descansando, e dessa vez era a mãe dela que queria saber quem era o desmilinguido que estava por ali, e dessa vez ele se apresenta como um médico, dizendo que Shen-Shi tinha confiado ela aos seus cuidados. Em seguida, a senhora da família gostaria de falar com sua filha sós um pouco, e com isso Shu é acompanhado para fora ao lado da bela tia de Shen-Shi. Vemos então ela falando para sua mãe que ele era uma pessoa incrível, novamente falando o que aconteceu mais cedo também, deixando sua mãe completamente impressionada, já que ele era o primeiro homem de fato que ela tinha uma opinião diferenciada. Quando ele volta para o quarto da mãe de Shen-Shi, ele diz que o ataque que a mãe dela recebeu poderia ser um golpe de energia prejudicial, portanto eles tinham que tratar dos ferimentos logo antes que a situação dela piorasse, e ela pede para que sua filha se retirasse para que ela pudesse falar com ele em particular. Ao ficarem sozinhos finalmente, ela pergunta se ele tinha sido enviado da família Lee, e quais eram as intenções dele com sua filha. Só lembrando, família Lee é aquela que provavelmente organizou o ataque contra a mãe de Shen-Shi, e ele responde dizendo que na real era para ela perguntar os interesses da filha dela nele, e se não fosse por ele, sua preciosa princesa estaria morta nesse exato momento. Após acreditar na história que ele tinha contado, ela decide mostrar a ele o local em que ela tinha sido atacada, e o prota percebe que algo de errado não estava certo, e a ferida dela era muito pior do que ele tinha pensado. Sendo assim, ela só era capaz de resistir a essa ferida por enquanto, porém logo os órgãos internos dela seriam completamente destruídos se eles não cuidassem logo do ferimento. Depois disso, ele tenta começar a extrair energia maligna de dentro da mãe dela, e pela carinha dela, eu acho que ele conseguiu extrair algo além disso também, mas deixa em off, vamos pegar leve senão dá ruim pra mim. Com isso, ele conseguiu se fortalecer um pouco também, mas com seu nível atual ele poderia extrair apenas um pouco de energia. Em seguida, ela o agradece já que se sentia muito melhor do que antes, e pergunta se tinha algum jeito de agradecê-lo melhor, mas o prota perde a chance e diz que Shen-Shi era amiga dele, portanto pensou que deveria fazer isso em consideração a ela, mas pelo jeitinho dela, claramente ela não acreditava que aquilo era apenas uma simples amizade. Do lado de fora da mansão, ela o elogia por seus feitos, pois não pensava que ele seria capaz de fazer isso, e em seguida dá um abraço nele pedindo para que ele não fosse embora, já que tinha uma recompensa para ele em sua casa. Calma, filha, calma, vai com calma, vem com calma que o tio tá voltando agora. Que isso, meu irmão, que baixaria é essa? Conteúdos educativos logo no início, aí não dá, ou talvez dá. Bom, enfim, para fugir do chá que ela queria dar a ele inventa a desculpa de que tinha que ir embora, já que se seus pais descobrissem eles iriam ficar malucos, e logo ele se retira educadamente da presença da bela donzela, que eu ainda não sei se eu vou chamar de divina dama, mas por enquanto não. Já dentro do carro, ele percebe que aquela energia negra era algum tipo de maldição, e atualmente ele não era capaz de erradicá-la com seu nível de poder, apesar de no mundo das fadas existir um elixir que era capaz de lidar com aquilo, e começa a se perguntar se naquele mundo tinha alguém que era capaz de fazer algo similar ao elixir no mundo das fadas. Eu não sei se a pronúncia é realmente essa, mas se eu estiver errado, por favor, me corrijam. No colégio, ele vê algumas garotas/garotos vibrando com uma garota chamada Tan Ziyan, e aparentemente ela era uma garota bem atlética, e digamos que, bem, a saúde dela estava em dia, e coloque em dia nisso. Nesse momento, descobrimos que ela na verdade era a primeira namorada dele no preparatório, mas no outro mundo. Ao ver a gritaria que as florzinhas estavam fazendo, ele decide se retirar daquele local, já que as coisas eram bem diferentes naquele mundo e eles não se conheciam realmente, portanto não queria incomodá-la. Mas o que ele não esperava era que antes de ele sair, ela o chama, perguntando se eles
já não tinham se visto antes. Ele responde que eles iam à mesma escola, então era provável que talvez tenha sido isso. Porém, ela não queria se referir a isso, e ele percebe que ela era igual a garota do outro mundo, sempre investigando ele. Em seguida, ela pergunta se ele queria jogar basquete, e até mesmo ensinaria ele se necessário. Mas como nosso protagonista era quem dava aula disso, ele decide ensinar a ela com quantos paus se faz uma lagoa. Como ela era bem competitiva, ela lança um desafio, onde se ela ganhasse, ele se tornaria namorado dela. E quando ele pergunta o que ele ganharia se ele vencesse, ela diz que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. As garotas estavam empolgadas para ver a competição entre os dois acontecendo ao vivo e a cores, e rapidamente Zian avança para cima do nosso protagonista, passando pela defesa dele facilmente logo de primeira, sem muitas dificuldades, e marcando em seguida a sexta vencedora. E ela diz que não iria se segurar, portanto, o queria como namorado somente para ela, e ele pede para que ela tentasse novamente. Quando ela estava prestes a marcar mais uma cesta, ele consegue tomar a bola dela com facilidade dessa vez, e agora eram as garotas que estavam vibrando com a atitude do nosso protagonista, dizendo até que escreveriam uma carta de amor para ele naquele mesmo dia. Agora sim tá do jeito certo. E agora era a vez do nosso prota marcar a sexta campeã, vencendo assim a competição entre eles dois. Quando ela pergunta o que ele gostaria de receber da parte dela, ele apenas pede para poder sair com ela, um ato nobre de um cavaleiro. Foi com calma? Tá certinho, aprendeu comigo. Enquanto as flores desabrochavam em algumas pessoas por ali, ela responde dizendo que ele precisava ser mais forte se quisesse realmente sair com ela, deixando ele indignado com a resposta dela, já que ela não era tão orgulhosa assim em seu mundo. Novamente na casa de Shenxi, ele estava ajudando a senhora a recuperar suas feridas, e como consequência disso ele conseguiu um aumento em sua aura pura e em seu corpo espiritual de uns 30%. Dessa vez era Shenxi que estava perguntando que tipo de recompensa ele gostaria por ter salvo sua mãe. E aqui ele deixou sua imaginação florescer bastante, indo até um pouco além do que eu imaginava. Nada a declarar nessa parte, senão eu tô na roça mais tarde. Ela, sem entender muito o porquê do sorriso bobo dele, perguntou o porquê de ele sorrir assim, e ele disse que não era nada e apenas queria pensar um pouco melhor antes. Enquanto ele caminhava para casa, um carro de repente passa em sua frente, e de dentro dele sai um cara com vestimentas completamente suspeitas, perguntando se ele era o tal Shu, que estava indo atrás de Tan Ziyan, e o tapado revela seu nome, e esse era Li Yuei, provavelmente o responsável pelo ataque na casa de Shenxi. Como Shu decidiu não responder a pergunta dele, o coitado se preparou para poder atacar o prota, mas facilmente o franguinho é imobilizado. Quando ele pede para que suas guarda-costas o ajudassem a pegar Shu, ele rapidamente consegue acabar com as duas, e pelo visto com apenas um chute. Como se não fosse o bastante, ele ainda faz o frangolino comer um pouco de piso assaltado, ingerindo assim nutrientes para uma dieta saudável. Ou não. Shu diz que na próxima vez era para ele chamar mais pessoas caso quisesse atacá-lo, e quando o garotinho começa a falar um monte de baboseiras, ele apenas decide calá-lo da maneira mais carinhosa possível, como vocês estão vendo agora. Depois disso, Shu decide se preparar para poder investigar um pouco, já que não conseguia chegar ao porquê de Ziyan ter aceitado um casamento justamente com a família Li. Com isso, ele se lembra da recompensa que Shenxi tinha mencionado mais cedo, e pensa em usar isso ao seu favor, mandando assim uma mensagem para ela perguntando se ela conseguia um investigador privado, e ela passa o número de uma garota, juntamente com $10.000. Ele então faz a ligação marcando o encontro com a tal investigadora, e vemos uma garota que sinceramente parece ser bem linda. O local do encontro entre eles era um tipo de balada ou algo assim, e finalmente a garota aparece, chamada Shen Huahua, BR, de 23 anos. Após as apresentações, ela pergunta qual era a relação dele com Shenxi, pedindo para ele ser seu namorado caso ele não tivesse nenhum relacionamento com ela. Ele então diz que apenas queria comprar algumas informações, mas pelo visto a guria estava brincando demais com o perigo, e ele diz que se ela não levasse a sério, contrataria outra pessoa para poder passar informações para ele. Em seguida, ela diz que a família Tan se encontrava em uma família comercial, mas recentemente aconteceram alguns problemas industriais na família. Sendo assim, a situação financeira deles não era muito boa, e a família Li foi quem propôs o matrimônio para a família Tan, já que casar com o tapado do franguinho lá ajudaria a família de Ziyan a receber o suporte financeiro necessário para sua família não quebrar. O prota não imaginava que a garota que ele gostava tinha tantos segredos assim, já que em sua vida passada ela nunca tinha mencionado nada, e ele pergunta algo sobre alquimia também. Shen diz que a família Tan, que era a família que ele tinha acabado de perguntar, era uma família de alquimistas que se especializavam em elixires e medicina, deixando ele impressionado, já que o que ele buscava estava exatamente embaixo de seu nariz. Shu pede para que ela contasse com mais detalhes para ele sobre isso de alquimia, e ela novamente brinca com a cara dele. Essa gosta de brincar com perigo. Danada que só ela. Naquele mundo existiam dois tipos de alquimia. Resumindo bem, é a alquimia comum e eles usavam poder para poder fazer os elixires. Elixires, whatever. E a segunda usava um poder espiritual misterioso que ela ainda não tinha conseguido compreender por completo. Após isso, ele começa a se perguntar se tinha mais alguém naquele mundo que tinha habilidades iguais às dele, e ela pede por seu pagamento por ter passado as informações que ele buscava. Quando ele pergunta se ela possuía informações sobre transações confidenciais e outras coisas, ela diz que falaria tudo para ele se acompanhassem em um jantar, e assim ele parte com ela para poder passar o resto de sua noite ao seu lado. Porém, já no final da noite, a guria estava completamente fora de si, já que acabou bebendo um pouco demais, jogando assim sua autoestima lá para baixo, além de se elogiar negativamente, e pergunta se ele gostava dela. Mas como não deu tempo de ele responder essa pergunta, ele decide levá-la para a casa dela, e lá dentro ele percebe que ela de fato era bem relaxada com as coisas. Depois de colocar a pequena donzela em sua cama, ela acaba dando uma de sonâmbula,
sonâmbula e parte pra cima do protagonista, pedindo para que ele não fosse embora e ficasse com ela. Após fazer o que ela pediu, ela finalmente adormece, e ele consegue uma oportunidade para poder checar o celular dela, pegando assim algumas informações sobre a família Tan e também sobre a casa de leilão, onde era administrado por uma família conhecedora das artes marciais antigas por gerações, e graças a esse furo, agora ele conseguiu algo de muito valor naquele mundo. Alguns dias depois, Shu estava meditando para poder aumentar sua espiritualidade novamente, e em seus pensamentos ele dizia para si mesmo que no mundo dos seres imortais existia algo conhecido como a pedra espiritual, que servia para acelerar o ritmo de cultivação. Essas pedras espirituais poderiam ser obtidas através das veias, ou cultivando a eternidade, que absorvia a aura do céu e da terra, e já que naquele mundo não tinha pedras espirituais, ele decidiu leiloar aquela que ele tinha conseguido fazer. Na casa de Shen-Shi, novamente vemos que a mãe dela estava bem melhor do que antes, e agora ela tinha voltado com força total finalmente. A senhora diz para Shu que se ele tiver qualquer problema no futuro, ele poderia avisá-la que eles iriam ajudá-lo na mesma hora. Após o processo de desintoxicação do corpo dela, o estado espiritual do corpo dele também tinha sido liberto até certo ponto. Porém, agora ele precisava cultivar por completo. De repente, ele ouve alguém chamando por ele, e ao se virar, Shen-Shi acaba pulando em seus braços, dando assim uma boa recompensa, já que agora ele tinha salvado sua mãe de uma vez por todas. Depois dessa, eu tenho certeza que ele vai querer que ela se vista de empregada como na fantasia dele. Ela diz que aquilo era apenas um pequeno presente da parte dela, e logo se retira dali dizendo que um dia daria o presente completo pra ele. Claramente, nosso prota não achou nada ruim em ser beijado por ela. E meu amigo, prepara que o negócio vai ficar doido pro lado dele. A guria já tá avançada nessas brincadeiras, mas vai com calma, bebê, vai com calma. Novamente meditando para aumentar seu poder, ele consegue invocar um tipo de espada, e pelo visto essa espada estava com ele desde que entrou no corredor do espaço temporal, já estando com ele por 100 anos. Finalmente ele dá adeus ao seu antigo corpo mais frágil, já que ele conseguiu reviver seu antigo corpo espiritual. Eu só acho que ele acabou esquecendo de fazer um pouco menos de barulho, já que sua irmã acabou invadindo seu quarto e quase pegando ele com a mão na espada. Se você entendeu o trocadilho, deixe nos comentários. Zoeiras à parte, ela se desculpa por ter atrapalhado ele com suas atividades educativas, claramente criando um mal entendido aqui. Em seguida, ele se arruma para poder ir até a casa de leilão, ver quanto vale a pedra espiritual. Chegando lá, ele encontra com um vendedor, que dizia que o local estava fechado, mas quando Shu mostra a ele a pedra espiritual que tinha consigo, ele rapidamente desperta interesse nela, já que era um tesouro raro que eles não tinham por ali. Ele se apresenta como Zai Yu, e era herdeiro da casa de leilão de Shi Zhen. Ao perguntar quantas daquelas pedras ele tinha consigo e qual era o nome dela, o prota dá a descrição das pedras para ele, e diz que tinha 5 delas consigo, e Zai Yu ofereceu 200 mil ienes por cada uma delas, conseguindo assim 1 milhão de ienes ao todo no final. Já do lado de fora, ele recebeu uma mensagem de Shen, pedindo para que eles se encontrassem naquela noite, até que de repente uma pessoa misteriosa aparece ao seu lado, mas ele então ativa a formação da espada, conseguindo assim se defender do ataque de seu rival. Não somente isso, mas o prota facilmente consegue desferir um golpe que foi capaz de fazer o bandido cair no chão. Quando ele pergunta quem tinha mandado ele, o cara diz que tinha sido Li Youwei, mas pediu por favor para que ele não apagasse ele da história. Porém, ao ouvir isso, claramente nosso protagonista não deixaria ele sair dali com vida, e finaliza seu agressor sem piedade, dizendo que daria conta da família Li depois. O que Shu não esperava era que do nada seu corpo começaria a aparecer alguns sinais estranhos, coisa que ele provavelmente não tinha sentido antes em sua vida passada, já que repentinamente ele pareceu ter pego algum tipo de gripe ou alguma coisa assim. O porquê disso eu também não sei, mas digamos que ele acabou indo exatamente para a casa de Shen, já que o dragão voador que estava dormindo acabou despertando de seu sono profundo, se é que você me entende. Quando Shen abre a porta, ela o recebe com a maior felicidade, e ele sem pensar duas vezes acaba abraçando ela, mas como o abraço não era bastante, ele decide recompensá-la, ou talvez ele que tenha sido recompensado dessa vez. Após isso, ele pede desculpas, já que não sabia o motivo de estar sentindo aquele sentimento tão forte do nada, mas ela o abraça e diz que ele não precisava se segurar, e podia seguir em frente. Tá aí tua recompensa, meu nobre consagrado. Ela se ofereceu para acalmar a fera enjaulada. Hoje o negócio ficou doido pro lado dele. Misericórdia. Tomara que não bata a limitação no vídeo, meu pai. Após as atividades educativas, ele pensa consigo mesmo de que agora não restava escolha para ele a não ser conquistar aquele mundo. No dia seguinte, na escola, Zia estava procurando pelo prota, que estava puxando um belo ronco quando ela de repente o chama para almoçar com ela, fazendo ele ficar um pouco sem reação pelas atitudes que as mulheres daquele mundo tinham. Logo ela começa a sentir o cheiro de outra mulher nele, mas não se importou muito com isso, e eles por fim saem para poder comer algo, o que acabou sendo um alívio para ele por ela não ter continuado qualquer investigação, já que se ela soubesse o que aconteceu poderia ser problemático para ele. O prota pergunta para ela o porquê de ela tê-lo convidado assim repentinamente, e ela responde dizendo que apenas queria comer algo com ele, nada demais. Logo ela pergunta se poderia abraçá-lo, mas quando ele percebe que ela não tinha ficado tímida por ter dito algo assim, ele decide segurar nas mãos dela, o que pelo visto deu muito certo, já que ela ficou toda vermelha de vergonha. Cara, que guria fofo, mano, eu tô gostando bastante dessa personagem. Quando ele dá um leve beliscão nela, a situação só piora ainda mais pro lado da garota, e dá uma pequena bronca nele por ele ter feito isso, mas o prota tava se divertindo bastante com isso tudo. Ela começa a pensar que de repente sentia um pouco de ternura em seu coração, apesar disso nunca ter acontecido antes com outra pessoa, sentindo que depois de vê-lo na quadra de basquete, um sentimento espantoso veio sobre ela, pois começou a pensar nele como se fosse
ser a pessoa mais importante do mundo, além de se sentir completamente protegida quando está com ele, sentindo que pode se apoiar em seus ombros quando ela precisasse, ficando completamente envergonhada em seguida consigo mesmo, por estar pensando essas coisas. Meu amigo, já era. Essa guria me ganhou. Essa é a Divina Dama com certeza. Além de fofa, ela é fofa. Cute demais. No estabelecimento onde eles comeriam, ele pede pelo prato que ela gostava, deixando ela impressionada por ele saber que ela gostava daquilo, fazendo ela se perguntar se ele estava investigando ela, mas quando ele devolve o olhar, ela acaba ficando envergonhada mais uma vez. De repente, duas garotas suspeitas aparecem do lado deles, e claramente nosso protagonista não deixou de reparar na presença delas. Ele então decide se retirar rapidamente para poder buscar o pedido deles, e nesse momento as garotas aproveitaram a oportunidade para poder tentar apagar a Divina Dama. Porém, quando Shu percebe que a garota estava passando fome, lança o prato de lamen fervente que ele tinha pedido em cima de uma delas. O cara, além de top, é completamente caridoso. Esse sim tem um bom coração, chegando a dar seu prato inteiro pra guria, um ato nobre de um cavaleiro, ou quase isso. Como a colega dela estava com inveja por só sua amiga ter ganho uma refeição, ela decide descontar sua raiva na acompanhante do prota, que eu acabei esquecendo o nome por ser difícil de lembrar, mas Shu entra na frente dela recebendo um ataque diretamente em seu abdômen, ativando sua aura espiritual em seguida, decidindo levar as coisas um pouco mais a sério a partir daquele momento, arremessando assim a guria para longe como se fosse papel. Quando a Divina Dama diz pra ele fugir já que era ela quem elas queriam, ele diz que jamais faria isso e deixar ela sozinha, e parte pra cima delas mais uma vez, dando um belo soco e acabando com a outra com facilidade. A garota de antes acabou se recuperando facilmente, e parte mais uma vez pra cima de Shu, porém quando ela desfere seu golpe em cima dele, a única coisa que ele sentiu naquele momento foi apenas cócegas, e acaba de uma vez por todas com a outra também. Em seguida, ela pergunta se ele tinha vindo de uma família focada em artes marciais antigas, mas como a história era um pouco longa demais para que ele pudesse explicar, ele apenas diz que era uma pessoa qualquer, e a puxa para que eles saíssem dali o mais rápido possível, dizendo que contaria os detalhes em outra hora em um local mais seguro. Do lado de fora, vemos que ele não estava muito bem, devido ao golpe que ele tinha acabado de levar para poder proteger Ziyan. Ela até queria levar nosso protagonista para o hospital, mas ele disse que poderia curar aquela ferida por si mesmo. Em certo momento, ela pergunta o porquê de ele tê-la salvado, e já que ele não poderia dizer para ela que eles eram namorados em sua vida passada, ele diz que a verdade era como se ele sentisse que conhecesse ela há muito tempo, tanto que faria qualquer coisa por ela, inclusive morrer se necessário, deixando a guria completamente sem reação após essa declaração ao vivo e a cores. Já era, meu nobre. Essa já caiu completamente na dele. Waifu desbloqueada com sucesso. Apesar do que ele tinha acabado de dizer pra ela, ele pede pra que ela confiasse nele, pois ele poderia ajudar a família dela com seus problemas. E ela diz que uma fórmula familiar foi roubada recentemente, e as outras famílias se uniram para tirar a família Tan do jogo. E quando eles investigaram mais sobre isso, descobriram que a família Lee mais uma vez estava por trás de tudo isso, fazendo Shu perceber que eles não apenas queriam acabar com a família de Shenxi, mas com a família de Ziyan também. Ele pergunta se ela acreditaria se ele dissesse que poderia ajudar a resolver os problemas da família dela, e ao explicar como ele faria isso, ela diz que era mais fácil falar do que fazer, já que algumas receitas novas levaram mais de 20 anos para se desenvolver. Porém, ele pede para que ela não se preocupasse com isso, dizendo que teria um leilão dentro de 2 dias, portanto, eles falariam novamente a respeito disso com mais tranquilidade quando esse dia chegasse. Shu do nada começa a sentir uma pontada em seu peito novamente, mas dessa vez era diferente da outra vez, pois ele tinha marcado Shenxi com um reiki e do nada ele foi apagado, nos mostrando que provavelmente alguma coisa poderia ter acontecido com ela. Se você sentiu falta da minha narração e você quer ver a continuação dessa digníssima obra, como sempre, não esquece de fortalecer com o seu like, beleza? Infelizmente, os últimos vídeos de manhwas não têm ido tão bem quanto eu esperava. Pra ser bem sincero, o desempenho tá até um pouco menor do que os vídeos de anime, então eu vou fazer esse teste por mais esse mês, e se ainda assim a quantidade de visualizações não aumentarem, eu vou voltar com os vídeos de animes. Então, mais uma vez, é sempre uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!